Olá pessoal, nessa aula eu queria falar com vocês brevemente sobre um pequeno projeto rápido para modelar o sistema de dois elétrons interagentes. O modelo que a gente vai ver aqui é um modelo bastante simplificado, uma mera ilustração de como é que funciona, mas é formalmente correto. Eu vou aproveitar para falar também de outros métodos para resolver a equação de Schrödinger para vários elétrons, mas tudo de forma bem breve e superficial, para depois vocês se aprofundarem nos livros textos e no conteúdo da internet, ok? Bom, então, primeiro para estabelecer o problema, vamos começar com o hamiltoniano para dois elétrons. Então, quando eu tenho dois elétrons, a energia total, ou o hamiltoniano total, é a soma da energia de cada elétron. Então, você tem aqui o termo da energia cinética e o termo do potencial do elétron 1, energia cinética e potencial do elétron 2. Esse potencial é o mesmo, tá? V de x1 e V de x2, só que atuando nas coordenadas do elétron 1 e do elétron 2. Pensa que é um potencial de um poço parabólico confinando o elétron, ou potencial atômico, né? Os dois elétrons presos no mesmo átomo, né? Então é o mesmo potencial, só em coordenadas diferentes. É a energia, né? O potencial sentido pelo elétron 1 e sentido pelo elétron 2, mas a origem desse potencial é a mesma. E aqui o último termo é o termo de interação entre esses dois elétrons, né? O termo de Coulomb, cru mesmo, né? 1 sobre R, ou versões efetivas dele devido a correções de muitos elétrons e assim por diante. Aqui a gente vai pensar em aproximações bem grosseiras para tratar esse cara, para evitar complexidades que não vêm ao caso para uma primeira implementação. Bom, isso para dois elétrons. Só lembrando que agora, se a gente considerar mais de um elétron, dois elétrons no caso, a função de onda, ela, a princípio, ela tem que ser antissimétrica. Então aqui eu digo que o problema de dois elétrons é equivalente a um problema de um elétron em duas coordenadas. Então aqui estou pensando em dois elétrons em uma dimensão é equivalente a um elétron em duas dimensões. Em termos do número de graus de liberdade é a mesma coisa, né? Então eu posso pensar aqui em x1 e x2 como sendo x e y. A única diferença que a gente tem que levar em consideração é que a função de onda de dois elétrons tem que ser antissimétrica pela troca desses dois elétrons. Aqui tem um porém, que nessa introdução eu não estou falando do spin. Então, para considerar se a função de onda é simétrica ou não, não basta eu olhar para as coordenadas x1 e x2, mas eu tenho que olhar também para o spin das partículas. Então aqui eu estou falando de uma forma mais ou menos grosseira, porque eu estou ignorando o spin. Tá? Mais para frente eu vou voltar a falar sobre isso. Bom, e se eu vou de 2 para n elétrons, e aí eu tenho um problema bem mais complicado, que a energia cinética então passa, perdão, a energia de cada elétron passa a ser somada, J, né? Então a cinética de cada elétron XJ e o potencial de cada elétron XJ somado para todos os n elétrons. E aqui o termo de interação entre cada par de elétrons, né? XI e XJ, somando em I e J para I diferente de J. Né? Nesse caso, a gente tem um problema que é análogo a um problema n-dimensional. Então eu tenho coordenadas x1, x2, x3 até xn. Pense que eu tenho aqui x, y, z e sai enfiando aí outras letras para as coordenadas de cada um dos elétrons. Então é um problema bem mais complexo se eu vou para muitos elétrons. É um problema que é numericamente intratável, certo? Bom, então como é que eu resolvo esse tipo de equação? A primeira abordagem é a abordagem de Hartree, a aproximação de Hartree, no qual você considera que a função de onda de n elétrons é simplesmente o produto dos orbitais φ1, φ2, φ3 nas coordenadas x1, x2, x3. Aqui o índice do x reflete a coordenada do elétron e o índice do φ as diversas soluções orbitais. Né? Se eu estiver falando aqui de um potencial parabólico, por exemplo, elétrons interagentes confinados por um potencial parabólico, imagina grosseiramente que φ1 e φ2 são as diversas soluções desse potencial parabólico, né, as gaussianas vezes os polinômios de Hermite. E cada elétron está num estado desse potencial parabólico. Estou falando em elétrons, então vale o princípio de exclusão de Pauli. Cada elétron tem que estar num autoestado diferente.
Então esse φ1 é diferente do φ2, que é diferente do φ3 e assim por diante, e cada um com a sua coordenada n. Bom, dado essa função de onda, uma coisa que vai ser importante para a gente é calcular a densidade. Então aqui, no caso de Hartree, o cálculo da densidade é dado pelo valor esperado do operador densidade, que é simplesmente a delta de x menos xj. X é a posição onde eu quero a densidade, xj é a coordenada do elétron. Aí você calcula esse valor esperado, no caso da aproximação de Hartree, e você tira que a densidade é simplesmente a soma do quadrado dos orbitais ocupados. Aqui, implicitamente, estou somando só sobre os orbitais que estão aqui ocupados na nossa função de onda de n elétrons. Então, esse J vai até n. Ok? Bom, e neste caso de Hartree, né, a vantagem dessa aproximação de Hartree é que ela simplifica drasticamente a interação de Coulomb. Então, no caso da interação de Coulomb, o potencial interagente UH é 1 sobre a constante dielétrica integral da densidade dividido pelo módulo de x menos x'. Aqui, quem for mais experiente pode reclamar que em uma dimensão o potencial de Coulomb não é 1 sobre R. Tá? Tem diferenças, não vem ao caso, não vou discutir como que seria o potencial de Coulomb em uma dimensão. Mas em 3 dimensões seria 1 sobre, né, R menos R', módulo de R menos R'. Então, se eu pensar em uma dimensão, é algo assim, tá? Grosseiramente. O fato aqui, o que é importante de perceber aqui, é que aqui aparece a densidade em n de x'. E é uma coisa bem simples, é uma integral simples de ser resolvida para calcular quem é o potencial U de H. Só que ele depende da densidade. E quando eu jogo isso, então, no meu hamiltoniano, na aproximação de Hartree, a gente tem um hamiltoniano que é um modelo efetivo, onde cada elétron tem a sua energia cinética, o seu potencial, e cada elétron sente um potencial U de Hartree que é dado por essa expressão, que é como se fosse uma média. Então a interação que o elétron sente é dado basicamente pela densidade dos elétrons que estão ao redor dele. É isso que essa equação está me descrevendo. Por isso a gente fala que é uma equação do tipo campo médio. Tá? Mas veja que é um problema não linear, tecnicamente, porque esse potencial UH que define o hamiltoniano depende da densidade, e a densidade depende dos orbitais. Mas os orbitais é a solução do nosso hamiltoniano. Então eu preciso resolver o hamiltoniano para calcular a densidade, com essa densidade calcular o U para calcular o hamiltoniano. Então fica um negócio que é cíclico, né? Uma coisa depende da outra. E a técnica para resolver isso é a técnica do método autoconsistente, que você dá um chute inicial para a densidade, por exemplo, n de x igual a 0, chute trivial, resolve o hamiltoniano só com a energia cinética e o potencial, calcula a densidade, recalcula o U e volta para cá agora no H com U. E calcula de novo os orbitais e repete o ciclo até que você obtenha uma consistência, até que a solução pare de mudar. Então essa é a técnica da aproximação de Hartree. A gente não vai usar ela, estou só introduzindo aqui para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Nesse curso a gente vai tratar de um caso mais simples apenas. Uma outra abordagem é a abordagem de Hartree-Fock, que é bastante semelhante, só que as pequenas diferenças tornam ela bastante mais complexa. Então aqui eu vou falar que a minha função de onda de n elétrons é dada por um determinante composto dessa forma. Então eu construo a matriz assim, veja que aqui eu tenho φ1, φ2, os mesmos lá de Hartree, nas coordenadas x1, x2, então nas linhas aqui eu estou variando, ao longo da coluna eu estou variando os φs, ao longo das linhas eu estou variando as coordenadas. E aí esse determinante aqui a gente chama de determinante de Slater, que é a base para a minha função de onda de muitos elétrons. A diferença aqui com relação ao de Hartree é que naturalmente pela estrutura de Hartree a função de onda ela é sempre simétrica, não tem a antissimetrização. Enquanto que no caso do Hartree-Fock ela é naturalmente antissimétrica porque o determinante é antissimétrico, certo? Se eu troco duas linhas e duas colunas, o determinante troca de sinal. Isso reflete a antissimetrização da função de onda. Por exemplo, no caso de 2 elétrons, que a gente está falando aqui, a função de onda ficaria desta forma. Então veja que se eu trocar x1 por x2, ela troca de sinal.
Bom, mas como é que eu resolvo isso? Então, se eu jogar isso na equação de Schrödinger, essa aproximação, a gente fica com essa estrutura para a equação de Hartree-Fock. Então, aqui eu tenho a energia cinética, o potencial, como antes. Pensando aqui que eu estou olhando para a equação de Schrödinger para um elétron I, para o iésimo elétron. Para chegar aqui tem um processo que eu tenho que escrever a energia e depois minimizar essa energia com relação ao orbital, né, tomar umas derivadas funcionais, introduzir diversos conceitos que não vêm ao caso aqui, está no livro texto para ver os detalhes. Aqui aparece a interação de Hartree, que é basicamente a repulsão colombiana tradicional. E aqui aparece esse operador K, que é o operador de troca. E quando a gente escreve ele assim, K vezes φ, dá a impressão que isso daqui tem uma cara de equação de Schrödinger, né? Um operador atuando em φ, outro operador atuando em φ igual a energia vezes φ. Tem cara de equação de Schrödinger, mas estes termos são termos simples, tem cara de potencial mesmo, são termos potenciais simples. Por exemplo, numa representação de diferenças finitas, esses dois seriam simplesmente matrizes diagonais. Agora, este cara aqui, esse operador K, perceba que eu coloquei um chapéu. Ele não é simplesmente uma matriz, por exemplo, vezes o φ. Ele é mais complicado que isso. Esse K é um operador, ele vai agir nessa função φ e fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Veja, então o K atuando em φ, eu nunca consigo definir o K sozinho, eu só consigo definir o K como sendo a ação dele em cima de uma função de onda φ, e ele me retorna este objeto, que é parecido, se vocês voltarem atrás, é parecido com o U de Hartree, se vocês lembrarem que a densidade que aparece lá atrás é uma somatória dos orbitais ao quadrado, então é bem parecido. A diferença é que, veja, que aqui eu estou atuando em φi de xi, e desse lado não tem mais φi de xi, porque ele faz uma troca de xi por xj, é um operador de troca. Então aqui aparece φi de xj, φj de xi e o φj complexo conjugado. Então ele é uma estrutura complicada, não é algo tão simples de trabalhar quando você tem essa interação a estrutura de Hartree-Fock. Então a diferença é que Hartree tem só a interação de Coulomb clássica e Hartree-Fock carrega a interação de troca de Coulomb, que é uma interação que não tem uma analogia clássica, ela é puramente quântica e ela é negativa, então ela é uma correção atrativa para a interação de Coulomb. O método para resolver esse tipo de coisa, tem vários métodos, mas o mais simples de entender é expandir o φ numa base, ondas planas, por exemplo, mas idealmente você vai expandir esse φ na base que diagonaliza esse potencial. Então, se esse meu potencial for um confinamento em ondas planas, confinamento parabólico, por exemplo, você expande esse φ nas soluções do poço parabólico, tá? E aí você vai encontrar uma equação para os coeficientes dessa expansão. E aí essa equação vai ter uma cara de problema de autovalores e autovetores tradicional. Com ela você calcula esse operador, mas você ainda continua com uma equação autoconsistente, né? Porque a solução depende da densidade, depende das funções de onda, dos orbitais, então você tem que resolver ela autoconsistente, dar um chute inicial, resolver, usar a solução para modificar o chute inicial e assim por diante, até obter a convergência. Então também é um método razoavelmente complicado de implementar para quem está começando. Outros métodos que eu não vou entrar tanto em detalhe, um dos mais elegantes é esse daqui, que é a configuração de interação, onde a gente tem um resultado exato, digamos assim. Exato entre aspas, porque nada, né, é realmente exato, mas aqui é o mais próximo de exato que a gente chega, que a gente expande a função de onda não em um determinante de Slater, mas numa soma, numa combinação linear de determinante de Slater. Então aqui no caso de dois elétrons, a solução exata, digamos, não é simplesmente o determinante de φ1, φ2, mas é uma combinação linear do determinante de φ1, φ2 com o de φ2, φ3, com o de φ3, φ4, φ4, φ5 e φ1, φ3, φ1, φ4, todas as possíveis combinações, certo? Aí sim você tem uma solução exata, mas obviamente essa soma não pode ser infinita, então, né, tem que truncar em algum momento e deixa de ser exato. Bom, o método mais conhecido, mais tradicional para lidar com muitos corpos hoje em dia é a DFT, né? Teoria do funcional da densidade. Eu não vou introduzir ela aqui, deixo para uma outra oportunidade, tem infinitos tutoriais na internet para vocês assistirem.
Mas a ideia é basicamente trocar aquela interação de troca, aquele operador de troca de Hartree Fock, por uma operação local, por um potencial local, que não envolve um procedimento de troca, e tem cara de Hartree, ou seja, é um potencial que numa representação matricial vai ser simplesmente uma diagonal, por exemplo. A única coisa é que para você obter esse funcional de troca e correlação, que é chamado, você precisa de boas aproximações. Hoje em dia há muito tempo, né, há muitas décadas existem boas aproximações para esse cara, e a DFT ela é a principal técnica para lidar com um sistema de muitos corpos, onde o termo de troca é importante, mas o termo de correlação é fraco. Tá? O termo de correlação ele vem basicamente da mistura de diferentes determinantes de Slater, que não aparecem lá no termo de Hartree Fock. Então a gente define aqui o X de exchange como sendo a troca, que vem basicamente a mesma troca lá de Fock. E a correlação não aparece em Hartree Fock, é um termo também totalmente quântico, que vem, né, da interação de Coulomb entre determinantes de Slater. Tá? Então está relacionado aqui com a interação de configuração. Bom, e é isso. Esses são só uma introdução às diferentes metodologias para resolver o hamiltoniano de muitos corpos na quântica. Agora vamos voltar para o nosso caso de 2 elétrons em uma dimensão que a gente consegue resolver de forma fácil. Então, de novo aqui, nosso problema mais simples. Então eu tenho aqui o termo do primeiro elétron, o termo do segundo elétron e a interação entre eles. Só vou dar um spoiler aqui, como é que é a cara das soluções. Então aqui eu tenho as soluções numéricas, que vão ter cara, algumas vão ser pares e outras vão ser ímpares. Então se eu tenho aqui as coordenadas x1 e x2, perceba que se a função é par ou ímpar, pela troca de x1 e x2, eu tenho que olhar para a diagonal. Então, por exemplo, pensa na diagonal aqui, né, que seria a diagonal nesse eixo aqui. Trocar x1 por x2 é fazer um espelho ao longo da diagonal aqui. Então esse cara aqui é par, né? Se eu fazer um espelho aqui ao longo dessa direção, não troca o sinal. A cor aqui, azul e vermelho, reflete o sinal da função de onda. Aqui também, se eu fizer uma diagonal aqui, ela é par, e aqui também é par. Enquanto essas daqui são ímpares, que ficam claramente visíveis como ímpares pela linha branca aqui no centro. Ok? Bom, ok, novamente, então voltando aqui para o problema, como é que a gente vai implementar esse método? Então, para vocês implementarem e obterem aquelas soluções que eu mostrei anteriormente, vamos considerar um caso bastante simples, em que o potencial de confinamento é um potencial parabólico, por simplicidade, e a interação entre os elétrons, ao invés de pensar numa interação de Coulomb, que vai ter uma divergência em R igual a zero, vamos pensar num caso mais simples, uma interação tipo gaussiana. Tá? Só para evitar a divergência. E depois a gente discute como que a gente lida com a divergência numericamente. Tá? A física por trás disso vai ser a mesma, não vai ser realista, porque a interação de Coulomb não é tão realista para a interação, mas pelo menos a gente evita a divergência e obtém resultados que são qualitativamente corretos. E aí vocês podem brincar com a intensidade da interação, o zero, e com a largura, né, a abrangência da interação gama, né, o quão longe ela é considerada. E para visualizar os resultados, vocês vão precisar calcular a densidade, então usando aquela fórmula da densidade que eu tinha mostrado anteriormente. Para o caso de 2 elétrons, é fácil você resolver essa equação, e lembrando que tem aquela propriedade da troca, se eu troco x1 por x2, a função de onda volta nela mesma, só troca o sinal vai desaparecer porque está ao quadrado, e você tira que a densidade é simplesmente essa expressão, então o x fica fixo, e você integra em x2 para obter a densidade como função de x, né, em uma dimensão. Ok, então aqui tem algumas soluções. Bom, então aqui eu estou começando com o caso, vou calcular primeiro os autoestados. Começo aqui com o caso não interagente, então o zero igual a zero, tenho estas soluções. Aqui eu estou olhando só para soluções ímpares, tá? Por escolha, poderia olhar para as pares também. E aqui os números aqui em cima é a diferença de energia desse primeiro estado para todos os outros. Então aqui é zero, aqui 1,39 e vai aumentando as energias. Eu optei por mostrar as diferenças e não o valor absoluto para ficar mais fácil de acompanhar como é que evolui.
E aqui são as densidades, então as integrais, se eu pegar essas funções de onda, calcular o módulo ao quadrado delas e integrar em uma das dimensões, o que me retorna aqui são as densidades para cada um desses casos. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada um desses orbitais, eu vou só passar para o próximo slide, e quando eu passar eu vou ligar a interação. Então aqui é não interagente, e eu vou transicionar para o próximo e a gente vai ver o que vai acontecer quando eu ligar a interação. Basicamente é uma interação repulsiva, então o que eu espero ver é os elétrons se separando um pouquinho. Então vamos lá. Eu liguei aqui o igual a 10 e eu vou alternar entre os dois slides. Vocês vão ver que que acontece uma pequena repulsão dos elétrons. É mais fácil ver a repulsão acontecendo aqui nas densidades, né? Não em todas elas, mas em algumas vocês percebem claramente que a função de onda se separa, né? Ela fica um pouco mais separada. Essa aqui principalmente fica mais clara, né? E nessa daqui, né, nos gráficos aqui da x1 por x2 também dá para ver, mas atentem que um eixo é a probabilidade do elétron ser encontrado na posição x2 e o outro na x1. Mas vocês conseguem ver a separação, né? Nesse primeiro você vê aqui que eu tenho um elétron mais localizado para x, né, num canto, o outro mais localizado no outro. Mas essa daqui é mais difícil de interpretar, né? Porque os dois eixos são coordenadas x. Isso aqui é o x do primeiro elétron e o x do segundo elétron. Mas em todos os casos vocês veem uma tendência de separação das coordenadas. Ok? Mais interessante de ver é a evolução temporal. Então aqui eu vou mostrar uns resultados para a evolução temporal. Então para fazer a evolução temporal eu usei o método do split operator, que a gente já viu em algumas aulas anteriores. Então aqui eu comecei primeiro com um elétron livre, não tem potencial, então o V é zero e o U é a interação, tá? Que a interação sim ela está ligada. Então, bom, perdão, aqui no caso primeiro eu estou considerando sem interação também, então aqui o elétron é livre e periódico, então vocês veem, só que não interagente nesse caso. Então aqui eu tenho dois elétrons localizados em lugares diferentes inicialmente. Aí eles vão avançando em uma velocidade inicial. Então vocês veem que a evolução temporal ele vai andando, os dois com a mesma velocidade. Como é periódico, eles saem aqui por baixo, voltam aqui por cima e aqui de novo. Aqui eu escolhi um pacote gaussiano inicial com uma largura bem grande, os dois com uma largura bem grande, porque se o pacote inicialmente é largo, o tanto que o pacote se alarga com o tempo, né, a dispersão desse pacote, ela é pequena se ele já começa largo. Se você começa com um pacote bem fininho, ele dispersa muito rápido. Então eu já comecei com ele bastante largo para ter uma cara meio que semiclássica aqui, né? Eu tenho dois elétrons aqui quase que distinguíveis. Eu consigo ver, ó, esse é um elétron e esse é outro. Eu sei qual é qual. Então eu consigo acompanhar aqui. Mas vai passando o tempo, lá na frente, agora a dispersão se tornou mais relevante e eles vão se misturando. Então esse aqui é o caso não interagente e eu vou passar para o próximo slide e a gente vai ver o que acontece quando eu ligo a interação. Olha lá. Então só alternar para vocês verem aqui, né? Então nesse caso aqui eles começaram, né, andando em paralelo com a mesma velocidade, mas à medida que a função de onda foi, né, alargando um pouco, a interação foi se tornando cada vez mais relevante e eles aceleraram em direções opostas. Então um elétron veio para cá, o outro para lá, se separaram e depois, por causa da condição de contorno periódica, esse cara voltou aqui por cima e está vindo aqui. E a cópia dele, né, a versão periódica dele, vem e interage com esse cara e vocês veem agora ele se repelindo novamente aqui. Agora esse aqui volta aqui por cima e esse volta aqui por baixo. Perdão, e esse volta aqui por cima também. E aqui eles repelem de novo. Então vocês vão ver que eles têm uma tendência a ficar se repelindo o tempo inteiro, né? Então aqui é a primeira repulsão, que é a parte interessante. Um outro caso de evolução temporal interessante é esse daqui, em que eu tenho agora um potencial parabólico confinando o elétron, que quer ficar em x igual a zero, né? Está preso para ficar em x igual a zero. Aqui eu já rodei direto com a interação ligada. Se eu não tivesse interação, eu veria um elétron fazendo esse movimento de cosseno, sobe e desce, né? E o outro o movimento oposto. Mas como eu tenho interação, quando eles vão se cruzar aqui, eles se repelem. Então eles têm uma repulsão aqui e eles se evitam, né? E assim por diante, vai acontecendo. Esse é bem interessante de ver também. E por último, eu fiz agora igual ao primeiro, os dois elétrons com uma velocidade inicial se movendo em paralelo, mas coloquei uma barreira aqui. Então eles vêm e refletem na barreira, né?
e depois aqui, por causa da periodicidade, voltam por baixo e refletem de novo e voltam aqui. Nesse caso, sem interação. Agora, quando eu ligar a interação, né, no próximo slide, o que vai ser interessante é ver esse segundo elétron, quando ele vem aqui e interage com o primeiro que refletiu. Vamos lá ver. Olha lá. Então eles têm uma primeira repulsão aqui no começo, para ver que começou a repelir, mas esse reflete, quando volta, eles se evitam e repelem de novo. E aí o primeiro elétron reflete aqui de novo. Então o primeiro elétron vem, reflete, bate no segundo, volta e reflete de novo. E o primeiro faz só uma repulsão aqui. Perdão, o segundo faz só uma repulsão aqui. Aí, por causa da periodicidade, esse cara vem, sobe, reflete, desce e volta aqui para cima de novo. E quando chega aqui, eles se cruzam de novo, mas veja que neste caso aqui, as funções de onda já dispersaram bastante. E eu não consigo mais distinguir aqui se os elétrons estão se cruzando ou se estão se repelindo. Olha que interessante. Aqui eu tinha elétrons clássicos, bastante próximo de uma física clássica, em que eu tenho trajetórias do elétron x1 aqui e do x2 aqui completamente distinguíveis. Agora, quando eu chego aqui, eu não sei dizer se esse cara que veio aqui é o elétron x1 que passou reto aqui, ou é o elétron x2 que refletiu aqui. Né? Mesma coisa aqui. Esse ramo aqui é o x2 que passou reto, ou é o x1 que refletiu. Então, uma vez que a função de onda já dispersou um pouco, aí o caráter quântico dela se torna mais evidente, eu não consigo mais distinguir quem são os elétrons após a interação deles. E a indistinguibilidade dos elétrons fica bastante clara nesse momento. Aqui não, né? Aqui está mais clássico, aqui está mais, né, quântico no sentido de indistinguível. Mas isso depende de quão localizado estão os elétrons. Aqui, de fato, como eu comecei com pacotes de onda bastante largos, eu estou bem perto de uma física clássica, né? Da aproximação clássica. Por isso que eu vejo essa física aqui de elétrons distinguíveis. E aqui os pacotes já estão mais dispersos, e aí a quântica passa a ser mais relevante. Bom, essa é a brincadeira do que dá para fazer com esse modelo. Agora, o como fazer, a implementação, os detalhes, é tudo baseado nas aulas anteriores que a gente teve, representar esses operadores através de diferenças finitas em duas dimensões, por exemplo, e implementar o split operator para calcular essas evoluções temporais, ou implementar cálculo de autovalores e autovetores de um hamiltoniano bidimensional para calcular estas densidades, né? Esses orbitais, perdão, e essas densidades aqui, que é a novidade, talvez, que vocês têm que sacar como resolver esta integral aqui usando as funções de onda que vocês vão extrair a partir do cálculo dos autovalores e autovetores, né? Aqui tem um bando de truques que eu vou deixar vocês pensarem um pouco, e na próxima aula a gente discute os detalhes, as dúvidas de como de fato fazer essa implementação, né? Mas vamos tentando, e qualquer dúvida eu estou por aqui, só me procurar. Fechou, gente? É isso aí, por hoje é só.